Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Bom é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que está aqui para fazer santo lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvemos e adoremos o nosso Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Bom é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que está aqui para fazer santo lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvemos e adoremos o nosso Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Podes entrar, Senhor, neste lugar. Podes entrar, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Entra, Senhor. Faz maravilhas, que é realmente sempre o que tu fazes. Maravilhas na vida, no coração, no dia a dia, na existência daquele ou daquela que abre as portas do seu coração e te diz: te dou livre acesso, Senhor. Isso. E nós começamos cantando, bom é poder estar aqui. É mesmo, é bom estarmos aqui, é bom termos vocês aí cantando conosco, na certeza de que a Trindade Santa está aqui, está aí onde você está agora. Irmãos queridos, é mais um programa Retalhos da Vida que chega até o seu coração, até você. Hoje, de maneira muito especial, nós queremos conversar com os pais, pai e mãe. Adultos, né? Enfim. Sobre seus filhos, crianças. Porque o que nós veremos florescer e acontecer nos nossos filhos quando adultos, será com certeza fruto, consequência, colheita daquilo que nós, enquanto pai e mãe, plantarmos nessas crianças na tenra idade, no começo da sua caminhada, nos primeiros dias da sua vida. Ainda que ela não consiga interagir com você, pai, com você, mãe, em palavras, aquilo que você fala para ela, debruçado no berço, aquilo que você fala para a mãe, para a sua filhinha, para o seu filhinho, mãe, embalando o seu filhinho ou sua filhinha ao colo, vai ter ressonâncias para a vida eterna. Eles não interagem, mas eles sentem. E essa fala também vai para você, vovó, vovô, titio, titia, não é? Todas aquelas pessoas que têm de Deus a oportunidade de orientar crianças, que está sob a sua guarda, sobre a sua orientação, que é você que foi chamado por Deus para dar uma formação com a sua vida a essas crianças. Mas, como Leia disse, principalmente aos pais, que são as pessoas que têm mais... Os primeiros catequistas. Os primeiros catequistas, enfim. Exatamente. São os pais. E então, o nosso grito de hoje, a nossa fala amorosa de hoje é: ensine isso às crianças, ensine o melhor, ensine o bem, ensine a virtude, ensine isso
as crianças. Valores cristãos e morais? Ensine isso às crianças. Limites, aqui pode, aqui não pode, ensine isso às crianças. Oração, fé, relacionamento com Deus, sintonia com o céu, ensine isso às crianças. Perdão, reconciliação, amor, ensine isso às crianças. Gentileza, carinho, bondade, solidariedade para com o outro, ensine isso às crianças. Superação, ai, hoje não deu, mas eu não vou me jogar no chão, eu vou superar e de outra vez a vitória virá, porque nem sempre quem ganha é o vencedor. Ensine isso às crianças. Ensine às crianças também, irmãos queridos, a bondade, a solidariedade, a partilha, a empatia, o desejo também da sensibilidade para com o próximo. Ensine isso às crianças. Ensine às crianças a humildade. Ser humilde, ser com o outro, ser pelo outro. Ensine às crianças o respeito àqueles que têm a idade dela, àqueles que são mais velhos, a todos. Ensine isso às crianças. Que depende de nós, né? É. Porque as crianças estão aí esperando por cada um de nós, esperando por você para orientá-la. Deus nos criou, irmãos queridos, a sua imagem e semelhança. E isso nós encontramos aqui em Gênesis 1, 27a. Vou só ler o A. Deus criou o homem à sua imagem. E eu vou dizer tudo. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos, as crianças têm a tendência ao bem, nascem com a tendência ao bem. Porém, essa tendência, ela precisa ser o quê? Alimentada. Precisa ser incentivada, estimulada. Desde sempre, todos os dias, não é? Pela família, sobretudo pelo pai e pela mãe. Do contrário, irmãos queridos, essa tendência ao bem poderá ser transformada. Ela poderá ser levada a um desvirtuamento do caminho do bem. A tendência para o bem que a criança nasce, se não for alimentada nesse sentido, vai ser o contrário. A tendência vai ser para Desvirtuar, tomar outro caminho, outros rumos, que não são aqueles de quem é imagem e semelhança de Deus. Irmãos, o Padre Zezinho, numa de suas milhares, assim eu vou dizer, de palestras Brasil e mundo afora, ele dizia, ensinando a gente, os pecados dos filhos, vamos guardando a fala, os pecados dos filhos são filhos dos pecados dos pais. Isso aí é muito certo. É maravilhoso dizer isso. É muito Os pecados dos filhos são filhos dos pecados dos pais. Por isso, pais, ensinem sempre com palavras, mas, sobretudo, com testemunhos, o melhor da vida aos seus filhos, às suas crianças. Essa palavra é forte. Ensine com o testemunho. Claro que usando a palavra. Gente, vejamos se vocês concordam com essa afirmação. Nossos erros e acertos são facilmente imitados pelas crianças. Vocês já perceberam isso? Uhum. Todo cuidado é pouco, então, não é? Porque elas aprendem, elas são inteligentes, elas são atentas e elas copiam. Elas copiam. Aliás, as crianças copiam os adultos. Elas copiam você, pai, você, mãe, você, vó, tio, todas aquelas pessoas que são importantes para as crianças, elas copiam, não é? Sobretudo os pais, evidentemente. E copiam o quê? Copiam o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de responder. Os trejeitos. Os trejeitos, o jeito de reagir, o jeito de se relacionar, o jeito como nós, adultos, tratamos os outros, as crianças aprendem. E também o jeito que a gente se relaciona com Deus. As crianças aprendem.
nosso jeito de rezar, nosso jeito de lidar com as dificuldades, com as perdas. A criança vê, copia e imita. É impressionante. Isso é inevitável. De repente o pai é um cantor que sempre final de semana, ou até tem a sua bandinha, o seu grupo, né, musical, e o pai, o menininho sempre vendo. Mas na verdade ele tem um ano e meio, dá um pouquinho. Você vê ele lá, ou com uma caneta, ou com um garfo, ou com uma faca. Imitando. Olha aqui o microfone, olha a musicalidade. Porém, por isso, se ele for alimentado nesse ser musical, ele também será um bom cantor. E tudo mais, assim, se seu filho está vendo você sempre com um livro, com um jornal, com algo lendo, você não se surpreenderá se algum dia você o encontrar também, ainda que não saiba ainda ler, com um livro à sua frente. Por quê? Ele é atento, ele é inteligente e ele copia. Muitas vezes, Carissa, na verdade, copia. Por isso a gente tem que ter cuidado daquilo que a gente ensina, daquilo que a gente faz, porque ele vai reproduzir aquilo que ele viu em nós. Então, muitas vezes, caríssimos irmãos, nós nos preocupamos em ensinar apenas com as palavras. Olha, querido filho, olha minha filhinha, olha meu amor, olha minha bonequinha. Não faça isso, não era. E as palavras, nós bem o sabemos, arrastam, comovem, levam as lágrimas, fazem muitos dizerem, olha como eu me arrepio. As palavras até emocionam, mas o testemunho é o que convence, é o que converte, é o que transforma, é o que leva a pessoa para a maturidade. E aí, mais uma vez, porque nós somos espelhos, porque nós somos exemplos, é que nós precisamos, irmãos, ensinar às crianças aquilo que nós, como adultos dignos e honrados e tementes a Deus, queremos que ela reproduza e adquira como personalidade para a vida dela. E essa importância desse contexto que a gente está falando, assim, a importância da família nesse contexto, a gente vai encontrar agora num dos parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que Leia vai ler para nós, o 1657, que ele vai justamente realçar a importância da vida em família. 1657, Catecismo da Igreja Católica. Na família se exerce de modo privilegiado o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os seus membros, na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho de uma vida santa, na abnegação e na caridade ativa. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano. Aí se aprendem a resistência, a fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e mesmo reiterado e, sobretudo, o culto divino pela oração e pela oferenda de sua vida. Então, gente, os contextos básicos para a vida em sociedade, para aquilo que nós vamos ser fora, para o mundo, começa dentro de casa. Por isso, já nesse fechamento quase desse primeiro bloco, a gente já gostaria de fazer uma pergunta. Que clima, pais, os senhores estão alimentando em seu ambiente de trabalho? Nós precisamos observar como está o nosso lar. Nós precisamos verdadeiramente reavaliar nossa vida em família. Por isso, baseado no catecismo, nós precisamos acordar, de repente despertar para isso. Aquilo que a gente não fez até hoje, pode fazer a partir de agora.
No segundo bloco, nós voltaremos retomando esses conceitos. Retalhos da vida. Ensine isso às crianças no programa Retalhos da Vida de hoje. Ensine isso às crianças e elas aprenderão. A formiguinha corta folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. A formiguinha corta folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta folha e carrega, quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Veja que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. E essa música, gente, nós escolhemos porque ela retrata a família. Família é como se fosse a organização das formiguinhas. Quando uma deixa, a outra leva. Não se admite preguiçoso dentro de uma família. Dentro do lar. É a partilha, é o amor, é a solidariedade. Por isso que nós escolhemos essa canção da formiguinha, que por sinal está no CD infantil de Leia e Sônia. E falando em formiguinha, a palavra de Deus lá no livro dos Provérbios nos falam: ô preguiçoso, ô você que está aí olhando para a lua, para o céu, esperando o eclipse, sei lá, você faça o favor, toma o sentido, toma o exemplo, toma o testemunho das formigas. Elas são sábias, né? Então, gente, a gente quando terminou o primeiro bloco, Sônia estava falando sobre a beleza dos conceitos básicos para serem vividos em sociedade e aprendidos dentro de casa. Não deixe o seu filho começar a aprender sobre a vida e as virtudes quando for para a escola. Já demorou muito, já está atrasado, ele já tem que levar uma carga de bondade, de solidariedade, de tudo que é virtude, já quando ele sai de casa. Ele já começa a se despontar lá como uma pessoa boa. Então temos que cuidar disso. Comecemos hoje a observar então como é que está o nosso lar. Que testemunho, que clima, que exemplos, que limites, que virtudes temos ensinado aos nossos filhos. Ensine isso às crianças. E, na verdade, é bom que nos perguntemos, nós que somos pais, nós que somos mães, que mudanças precisam acontecer e que são indispensáveis. Indispensáveis. Não dá para ter um lar justo, santo, virtuoso, se não houver essa busca dessas virtudes. É indispensável que se busque cada dia mais
uma convivência harmoniosa, uma convivência sadia, na autoridade do pai e da mãe e no amor reinante entre todos os membros da família, para melhorar a cada dia o clima dessa casa e o ambiente familiar. Então eu nos pergunto, nosso ambiente em casa, no ambiente do nosso lar, é agradável? É sereno? É um lugar de paz, de amor, de compreensão, de caridade? É um lugar de acolhimento? Ou é um lugar de desespero, de gritos, de mentiras, de discórdia, de fofoca, de agressão, de confusão, de palavrões, de tudo aquilo que não é bom? Lembremos-nos de uma coisa que é inevitável. A criança de hoje será o adulto de amanhã. Que bagagem nós estamos proporcionando para que eles se encham e levem para o futuro? Eu tenho recordação de uma vez, eu fui há muitos anos, isso faz mais de 30 anos, não é uma coisa recente não. As fragilidades da família são antiquíssimas. Eu fui visitar uma família e lá as criancinhas, no meu tempo de menina, eu acho que também no tempo de menina da Sônia e de muitos de vocês que estão nos assistindo, quando nós estávamos aqui assim com adultos, nós que já estamos na faixa dos 70 anos, 60, quando o pai ou a mãe passava o rabo do olho, a gente já entendia. Vaza, silêncio, esse assunto não é para você. Isso não é humilhação, não. Isso não é você tolher o direito da criança a falar. É educar para limites, educar para virtudes. E eu me lembro que nessa visita que eu fiz a essa casa, tinha uma menininha tagarela, e ela começou a falar uns palavrões. E aí o pai meio sem graça, a mãe mais ainda, e de repente o pai achou de fazer uma pergunta perigosa. Minha filha, com quem você aprendeu isso? Com você, papai. Pronto, aí está o perigo. Com você, papai. Aliás, até a expressão você, não é você, papai é senhor, mamãe é senhora. São detalhes pequenos e super importantes. A bênção acabou o lugar, não tem mais lugar na família. Mas vamos recriar, vamos refazer. Dá tempo. Tem jeito. Assim nós queiramos. Pois bem, então vem a pergunta para nós. O que nós estamos ensinando às nossas crianças, aos nossos filhinhos? Que testemunhos, que exemplos, que falas estamos tendo com elas? Que momentos de aula familiar nós estamos passando para os nossos filhos? O que estamos plantando no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, na dignidade dos nossos filhos? Somos nós mesmos, atenção para essa frase, somos ou seremos, no caso, seremos nós mesmos, queridos irmãos que nos assistem, os que vamos efetuar a colheita no futuro daquilo que estivermos plantando hoje. É muito sério. Então, se a hora de plantar as sementes boas é agora, é hoje. Precisamos começar já. Se já está fazendo, olha, aplausos. Se você já está fazendo, incentive outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas se você ainda não está, se você está permitindo que os filhos mandem, que sejam abusados porque eles veem e você não está consertando, conserte a partir de agora. O mundo é cruel, minha gente. Aquilo que a gente planta de bom, o mundo já vai querer desmanchar, já vai querer matar essas sementes. Imagine se não plantarmos sementes boas, o mundo vai plantar sementes ruins. É verdade. Nós precisamos ter cuidado. Quem planta somos nós, quem planta são vocês, pais. Não é? Hoje nós temos muitos casos de avós que assumem os netos, porque os filhos, né, a nora ou o genro precisam trabalhar, não tem com quem deixar. Então, vovó, você que está fazendo o papel de vovó, não é? Assumindo a formação dessas crianças, cuide.
Aliás, dizem que na casa do vô e da avó tudo pode, né? Não. Não pode, não. Se você toma conta do seu netinho, da sua netinha, o dia todo, porque os pais estão no trabalho, diante de Deus você vai responder por esse tudo pode na casa do vovô e da vovó. Cuidado lá, viu? Depois os pais dele, que são seus filhos, vão chorar. Aliás, nós estamos vendo nesse mundo de hoje, nesse modernismo demoníaco, que a sociedade artística está querendo implantar nas famílias, porque na arte tudo pode, tudo é livre, tudo é belo, porque a beleza está no olhar, a beleza nasce do coração. Você, pai e mãe, tem que ter o cuidado de permitir, desejar permitir o que vai ser bom para os seus filhos. É no lar. É no seio da família, no santuário da vida, que é a família, que se inicia a formação de bons profissionais, de bons pais de família já no futuro, de boas pessoas, de bons cidadãos, de bons filhos de Deus, comprometidos com o reino. É no lar. É no santuário da vida, família é chamada de santuário da vida, que nós aprendemos a humildade se ensinada. Ensine isso às crianças. Aprendemos o respeito se ensinado. Aprendemos a partilha, o perdão, a fé, a oração se ensinados. Aprendemos o diálogo, o acolhimento, o amor, enfim. Mas tudo precisa ser ensinado. Tudo precisa ser ensinado. Irmãos queridos, na palavra de Deus, nós encontramos muitas passagens que nos ajudam a refletir com nossos filhos nos momentos de formação, nos momentos de aconselhamento, nos momentos de partilha, até no momento de oração, na hora da refeição. Então, nós temos muitas ilustrações aqui, muitas reflexões que vão ajudar a gente na hora da orientação, né? É aqui, porque a gente só convence o filho, leia, abre aqui em João 2, 1 a 11. Nós só vamos conseguir convencer nossos filhos se eles perceberem em nós convicção naquilo que a gente está dizendo. Não é isso? Então, nós temos uma passagem aqui que retrata tão lindamente, tão profundamente, na prática, o sentido de família, o do relacionamento familiar, quando Jesus está naquela festa das bodas de Caná, João 2, 1 a 11, e a Virgem Maria, a mãe, está ali junto com o filho, não é, Leia? Junto com o filho, e a mãe percebe então naquela família uma situação vexatória que podia acontecer porque o vinho estava acabando. Maria Santíssima, ela estava próxima ao seu filho, esteve ao seu lado desde o nascimento até sua morte e ressurreição. Mas por isso mesmo, ela conhecia tanto o filho que ela sabia que aquele filho podia resolver. E ela que criou esse filho de pequenininho, ela vai e coloca para ele: filho, ajuda, tá aí o problema, você pode resolver. Porque ela havia ensinado isso a ele, Ela havia né? ensinado. E a confiança foi tanta que ele ficou assim, mas não chegou nem minha hora ainda. Não, mas ela se vira com toda a confiança, é isso, a colheita daquilo que ela plantou. Ela, com toda a confiança, ela se volta para os funcionários daquela casa e diz: fazei tudo o que ele vos mandar. Mas Jesus só fez porque Jesus, nós sabemos, ele tem a dimensão divina e a dimensão humana. Ele aprendeu lá na serralharia com São José. São José ensinou. Certamente, creio, ele ajudava a lavar a louça, a forrar a cama, porque ele foi ensinado. Então, gente, isso é muito importante. Ele antecipou a hora do milagre dele, porque ele havia aprendido com o pai, São José, e com a mãe, a generosidade, e não querer deixar ninguém passar apuro. Estão vendo o que é colheita? O que é um adulto ser
generoso, bondoso, não é Jesus na dimensão humana que Léa está falando. Então, é isso que nós precisamos ensinar a nossas crianças, para que lá na frente eles sejam boas pessoas, eles onde chegarem sejam bem-vindos, sejam amados pelas pessoas. Exatamente. Então, gente, fechando esse nosso programa de hoje, que eu achei imensamente oportuno. Ensine isso às crianças. Aquilo que você perceber que vai ser bom, digno, honrado e vai fazer o seu filho, a sua filha serem pessoas assim amadas, sobretudo por Deus, ensine a elas. Ensine isso As crianças. às crianças. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a você e pedindo a você compartilhe este vídeo. Vamos divulgar, vamos fazer com que muitos lares repensem o jeito de viver. Retalhos da vida. Retalhos da vida.